Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre empuxo, né? Ou princípio de Arquimedes. Opa, esqueci de um N aqui agora que eu vi, ó. Princípio de Arquimedes. Muito bom, galera. Qual que é a ideia desse conteúdo aqui? O que a gente tem que entender? Primeiro, a gente vai trabalhar com corpos que estão mergulhados. Eles podem estar mergulhados de forma total ou de forma parcial. Então, a ideia é que quando um corpo é mergulhado de forma total ou parcial em um líquido, então eu quero que você imagine agora quando tu entra na piscina. Você pode estar mergulhado de forma parcial, né, quando você fica com a cabeça do lado de fora, ou você pode estar mergulhado de forma total, quando você simplesmente se submerge, bota a cabeça lá debaixo da água, fica totalmente dentro da água. O corpo ele fica sujeito a uma força vertical para cima. Gente, quando você está lá submerso na piscina, você mergulhou totalmente, aí vamos imaginar que você consiga mergulhar totalmente e ficar parado debaixo da água. Depois de um tempo, você sente automaticamente a água te levando para a superfície. Essa força que te leva para a superfície novamente é a força vertical para cima que atua em todos os corpos que estão mergulhados ou submersos em um líquido, tá? Essa força vertical para cima tem o nome de empuxo. Então, o que é o empuxo? O empuxo é uma força vertical para cima que atua em todos os corpos que estão submersos, né? Estão mergulhados em um líquido, seja de forma total ou de forma parcial. Mas fato é que se o corpo estiver em um líquido, ele vai ter o empuxo atuando sobre ele. Como que a gente calcula o empuxo, gente? O empuxo E é uma grandeza que é vetorial, ok? Vertical é a direção, para cima é o sentido e ela tem um módulo, né? Uma intensidade que a gente vai calcular aqui. Então, esse módulo é dado por ρL. O que é ρL? É a densidade do líquido. Então, o empuxo, ele se preocupa com a densidade do líquido que você está, né, mergulhando o seu corpo. Então, densidade do líquido. Ah, como assim? Ó, se você estiver mergulhando na água, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? Muita atenção que aqui, ó, a gente vai usar a unidade de medida quilograma por metro cúbico. Ah, mas tem que ser essa? Tem que ser, pessoal, por causa do resto das unidades de medida das grandezas, tá? Vezes VLD. O que é VLD? É o volume de líquido deslocado. Como assim? Eu quero que você pense no seguinte: quando você dá um pulo na piscina, com certeza sai um pouco de água da piscina, certo? Por quê? A gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, para você entrar na piscina, um pouco de água teve que sair. Agora vamos trazer para o nosso conceito aqui. Se você está totalmente mergulhado na piscina, você abaixou a cabeça debaixo da água, qual foi o volume de líquido que teve que se deslocar? Esse volume foi igual ao volume do seu corpo, certo? O volume total do seu corpo. Vamos imaginar agora que você esteja 50% mergulhado na piscina, só da cintura para baixo que está na piscina. Qual foi o volume de líquido deslocado? Foi igual a metade do volume do seu corpo. Então, esse volume de líquido deslocado aqui, a gente pode fazer uma relação com o volume do corpo. Se o corpo estiver totalmente mergulhado, o volume de líquido deslocado é igual ao volume do corpo. Se o corpo estiver parcialmente mergulhado, o volume de líquido deslocado é igual à porcentagem do volume do corpo que está submerso. Se 50% do corpo está submerso, então o volume de líquido deslocado é igual a 50% do volume do corpo. Se 80% do corpo está submerso, então o volume de líquido deslocado é igual a 80% do volume do corpo, ok? Esse volume aqui a gente vai dar em metros cúbicos. E vezes a gravidade, vezes G, né, gente? A gravidade, contando que esteja na Terra, a gente pode aproximar de 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado.
Por isso que a gente está dimensionando essas outras unidades aqui. Porque a gravidade, gente, tem uma unidade que é fixa. A gente trabalha com metros por segundo ao quadrado. Então, para essa unidade de medida, a gente precisa de um volume em metros cúbicos e uma densidade em quilogramas por metro cúbico, ok? Olha só, como a gente já disse aqui, o empuxo ele está relacionado, né? Ele é uma força vertical para cima que vai atuar sobre os corpos que estão submersos em um líquido, de forma parcial ou total. Então, esse volume, esse empuxo, né? Ele está relacionado à densidade do corpo também. Eu consigo fazer uma relação de empuxo e peso do corpo, consigo relacionar o peso do corpo com a densidade e chegar em algumas relações. Então, ó, a densidade do corpo em relação à densidade do líquido. Quando a gente fala de densidade, a gente tem uma aula aqui, né, sobre densidade. Quando eu falo de densidade, eu preciso entender que a densidade ela pode ser absoluta, quando eu faço lá massa dividido pelo volume, densidade absoluta. Ou ela pode ser relativa, quando eu comparo a densidade de um corpo em relação ao outro, para eu poder estabelecer as relações de flutuação. Então, se eu quero saber se um corpo afunda ou não, eu preciso relacionar as densidades daqueles dois corpos, né? Do corpo e do líquido onde eu vou mergulhar aquele corpo. É mais ou menos isso que a gente está querendo fazer aqui, ó. Eu peguei um recipiente, coloquei um líquido, mergulhei um corpo no líquido. Observa que somente essa parte aqui, olha, do volume do corpo está submersa. Então, eu não tenho um mergulho total aqui, eu tenho um mergulho parcial. Porém, eu cheguei numa condição de equilíbrio. O corpo agora ele não afunda e nem vai ficar pulando para fora da água, não vai sair mais para fora da água, não. Essa aqui é a minha condição de flutuação. Então, quando isso aqui acontece, o que que aconteceu? Eu estou dizendo que o meu empuxo, que é a força vertical para cima, está se igualando ao peso do corpo, que é uma força vertical para baixo. O que é empuxo? A gente acabou de ver lá, ó. É a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vezes a gravidade. Esse volume de líquido deslocado aqui, gente, no meu exemplo, vai ser igual a essa partezinha que está pintada de verde aqui, ó, a essa porcentagem do volume que está dentro da água. O que é peso, gente? É massa vezes gravidade, certo? Peso é massa vezes a gravidade. O que é massa? Se eu pensar, ó, densidade é massa sobre volume. Então, a massa nada mais é do que a densidade vezes o volume. Então, foi isso que eu coloquei, ó. No lugar da massa, eu escrevi a densidade do corpo, esse C aqui, ó, é do corpo. Densidade do corpo vezes o volume do corpo, que é o meu volume total agora, ok? É o volume total que o corpo tem, vezes a gravidade. Como eu tenho gravidade multiplicando dos dois lados, eu posso simplificar. E aí eu chego em uma relação muito importante entre densidades e volumes. Eu posso afirmar que a densidade de um líquido vezes o volume de líquido deslocado por um corpo é igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Posso ainda fazer outras relações, posso medir a relação entre a razão entre a densidade do corpo pela densidade do líquido. Vai ser igual ao volume deslocado dividido pelo volume do corpo. Então, a partir dessa relação aqui, olha, eu consigo achar tanto a densidade de um líquido quanto o volume de líquido deslocado. O exercício me pergunta qual foi o volume de líquido deslocado aqui, ou seja, quanto que foi esse volume do corpo que estava submerso. O exercício ele não vai te perguntar qual foi o volume de líquido deslocado, ele vai perguntar qual o volume do corpo está submerso, ou qual o volume do corpo se encontra mergulhado no líquido. Então, ele está querendo achar esse volume de líquido deslocado aqui. Você consegue fazer uma relação pela densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado, que é o que você quer achar, é igual à densidade do corpo, densidade total do corpo, vezes o volume total do corpo também, ok? Agora, como eu falei, a gente tem uma densidade que pode ser absoluta ou relativa,
e a gente tem um peso aparente. O que é o peso aparente, gente? É a subtração do empuxo menos o peso. Vamos imaginar o seguinte. Eu peguei um bloco, vou desenhar meu bloco aqui, ó. Peguei meu bloco, ele estava fora da água, pesei ele fora da água e ele tem um peso de 20 newtons. Tudo bem. Aí eu vou colocar esse bloco agora num recipiente com água. Então, eu coloquei ele aqui, né? Tem um recipiente aqui, coloquei meu bloco, tá o bloco aqui. Aí eu vejo que quando ele tá aqui na água, ele vai ter a ação do empuxo. Eu calculo o empuxo e descubro que o meu empuxo aqui está valendo 12 newtons. Quanto é o peso aparente desse corpo? Se eu colocar uma balança aqui, ó, se eu pegar a balança que eu usei aqui, vamos imaginar que essa aqui é a minha balança. Se eu pegar essa mesma balança, colocar ela dentro da água, qual vai ser a leitura da balança aqui agora? Essa leitura, gente, é o que a gente chama de peso aparente. Por que o peso aparente? Porque o empuxo, ele não é uma força vertical para cima, ele está puxando o meu corpo aqui para o alto, ó. O empuxo está aqui, ó. E o peso é que está puxando ele aqui para baixo. Então, o peso aparente seria o empuxo, que é a força que está puxando para cima, menos o peso, que é a força que está puxando para baixo. Então, no meu caso aqui, ó, o meu peso aparente seria o valor do meu empuxo, vamos imaginar aqui que eu coloquei 12, né? Menos o valor do peso do corpo. Eu vou colocar um valor menor aqui, vou colocar 8. Em vez de eu ter botado 20, vou imaginar que eu botei 8. Só para dar um valor melhor para nós. Então, o meu peso aparente aqui, 12 menos 8, 4 newtons. Então, dentro da água, é como se esse corpo aqui pesasse 4 newtons. É a mesma coisa quando você está na água. Do lado de fora, você pesa, sei lá, você tem uma massa de 64 quilos, então você pesa 640 newtons. Na água, você vai pesar 640 newtons? Não, você vai pesar muito menos. Tá? É por isso que a gente tem a impressão de que na água as coisas estão mais leves. Na verdade, é porque a gente está tendo a ajuda do empuxo para fazer uma força ali do jeito que a gente precisa. Se você está carregando alguém, você precisa que essa pessoa, você está fazendo uma força para cima, certo? Você está carregando a pessoa, imagina a caneta é a pessoa. Eu estou carregando ela aqui, eu estou fazendo uma força para cima, porque o peso dela está me empurrando para baixo. O empuxo está te ajudando, ele também está puxando essa caneta para cima. Então, por isso que a gente tem a impressão de que o corpo está mais leve, porque eu tenho uma força que automaticamente já está puxando esse corpo para fora do líquido, que é o empuxo. Se eu pegar essa equação aqui de peso aparente, abrir ela igual eu fiz aqui, ó, empuxo é densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado vezes a gravidade, menos densidade do corpo vezes volume do corpo vezes a gravidade. Eu vou trabalhar com essa equação e chego nessa relação aqui, ó. O peso aparente de um corpo é igual ao peso dele, esse aqui é o peso do corpo, vezes a densidade do sólido, a densidade do corpo, menos a densidade do líquido, dividido pela densidade do corpo de novo. Ah, para que eu coloquei isso aqui? Porque aí a gente consegue estabelecer aquelas relações de uma forma muito mais precisa. O meu corpo afunda ou o meu corpo flutua? Vamos imaginar. Se a densidade do seu sólido, né, a densidade do corpo, é maior do que a densidade do líquido, o que eu vou ter aqui, gente? Um valor maior vezes menos um valor menor. Vamos imaginar aqui, ó, a densidade do corpo é 2 gramas por centímetro cúbico e a densidade do líquido é 1 grama por centímetro cúbico. Então, 2 menos 1 vai dar 1. Dividido por 2, deu meio. Vezes o peso, eu vou chegar em um peso aparente aqui que vai ser maior do que o valor da minha densidade do líquido. Então, densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido, o meu corpo afunda.
Agora, se a densidade do corpo for menor do que a densidade do líquido, o que vai acontecer? O meu corpo vai flutuar. Ele flutua. E se a densidade do corpo for igual à densidade do líquido? Ele vai chegar numa condição de equilíbrio, mas esse equilíbrio vai ser alcançado, às vezes com o corpo totalmente submerso, igual está nesse desenho aqui, ou parcialmente submerso, igual está nesse desenho de cá. Quando a gente tem essa condição de equilíbrio, ou quando o meu corpo ele se movimenta dentro do sistema, o que eu posso querer? O exercício pode te perguntar, qual é a aceleração com que o corpo se desloca dentro do líquido? O que a gente tem que pensar? Se o corpo afunda, ele vai ter uma aceleração. Ele pode descer de forma acelerada, ou ele pode descer em movimento retilíneo uniforme. Se o seu corpo flutua, ele vai ter uma aceleração, ele vai ter que subir. Você coloca ele lá, repara para você, toda vez que você coloca um corpo, ele afunda, depois ele sobe. Então, ele vai subir com uma aceleração. Agora, se o seu corpo está em equilíbrio, ele obrigatoriamente vai estar em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso aqui não tem jeito não. Então, para casos onde o corpo afunda ou flutua, a gente pode calcular a aceleração. Essa aceleração, ela vai ser dada pela densidade do corpo. Tudo tem a ver com a densidade, gente. Densidade do corpo menos a densidade do líquido dividido pela densidade do corpo. É esse mesmo parênteses que está aqui, Esse e esse são iguais. Só que aqui vezes a gravidade. Se tu estiver na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Você consegue descobrir qual é o valor da aceleração que esse corpo se movimenta no líquido, ok? Pessoal, é isso, tá? O objetivo dessa aula era falar um pouquinho sobre empuxo, falar um pouquinho sobre densidade, falar um pouquinho de como o corpo se comporta dentro de um líquido qualquer, né? Seja ele totalmente submerso, igual está aqui, ou se ele estiver parcialmente submerso, a gente consegue estabelecer relações que vão ser muito importantes para a análise do movimento desse corpo como um todo, tá bom? Então, o objetivo da aula era falar sobre isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!